Tua palavra será pregada, Deus, e que ela encontre aqui corações sedentos, ó Deus, para Te ouvir, para receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Eu estou aqui, Deus, apenas como um canal. Eu não quero, Deus, aquilo que eu quero aquilo que o Senhor tem. Que não sejam as minhas palavras. Tira, Jesus, todo o meu eu, me esvazia de mim, para que o Teu Espírito possa me encher, para que eu possa entregar à Tua igreja aquilo que o Senhor tem. Espírito Santo, tem liberdade para agir neste lugar. Tem liberdade para falar, tem liberdade para ministrar, para curar, para transformar. Venha com Teu poder que é dunamis sobre nós. Venha com Teu poder sobre nós. Venha nos transformando pelo poder da Tua palavra, Pai. Pai, Senhor, venha sobre nós. Eu dou uma ordem agora ao império das trevas. Estão proibidos de atacar, transferir comandos, usar terceiros ou qualquer retaliação. Pai, eu peço que os Teus anjos, ó Deus, sejam enviados agora, Deus. Senhor, a vir nesse quarteirão inteiro, Pai, Senhor, envolvendo, Jesus, as nossas vidas, Pai, para que nada venha tirar a atenção da Tua palavra, porque a Tua palavra, ela é bússola para nós, a Tua palavra é que traz cura, Pai, que hoje seja um ambiente favorável, Pai, para que Teu Espírito venha e ministre, ó Deus, o Senhor tem liberdade neste lugar. Obrigada, Jesus, por essa noite, Pai, nós Te damos glória, graça, honra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode se assentar. Glória a Deus. Quantos estão aqui felizes com Jesus? Amém. Quantos exaltam o nome dEle, celebram o nome dEle, glorificam o nome dEle? Aleluia. Eu amo pregar aqui, amo pregar para vocês. Lá em casa eu fico pedindo para o Rinaldo, porque se deixar ele quer ficar aqui. Então aí a gente, vou pedindo para ele, amém? Nós amamos estar aqui, amamos esse ambiente, amamos vocês, amamos estar aqui neste lugar. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus 11:6. Aleluia! Glória a Deus! Vocês ainda não jantaram, né, gente? Por isso que vocês estão ainda meio lentinho, não lancharam, não? Eu falo que quem dá glória recebe vitória. Então, vai dando glória, vai gerando esse ambiente propício para que o Espírito Santo tenha liberdade para fazer tudo aquilo que Ele tem, amém? Glória a Deus! Aleluia! Todo sono vai embora, todo cansaço vai embora, em nome de Jesus. Se você vê alguém aí dormindo, você vai cutucar esse irmão e falar: vigia, acorda, você vai perder a sua bênção, amém? Glória a Deus, aleluia. Hebreus 11:6. A palavra do Senhor diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aleluia! A palavra que o Senhor trouxe para nós hoje aqui em nossos campos é uma palavra muito especial. Semana passada eu trouxe a palavra para vocês sobre 2026, eu vou crescer. Hoje a palavra é: se prepare para o crescimento. 2026 nós vamos crescer, essa palavra já foi liberada sobre nós. E hoje a palavra do Senhor é: se prepare para o crescimento. Nós vamos aqui receber realmente instruções vindas da palavra de Deus para nós nos prepararmos para o crescimento. Porque além de nós termos uma palavra sobre nós, nós precisamos tomar a postura e nos preparar para receber esse crescimento. Porque eu compartilhei com cada um aqui semana passada que um crescimento
sem estar baseado na presença, pautado na palavra, é um crescimento frágil, é um crescimento instável. Mas o crescimento, quando Deus dá e quando você se prepara mediante a palavra de Deus para esse crescimento, é um crescimento sólido, é um crescimento que ele tem raízes. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre as raízes do crescimento. Porque as raízes do crescimento é aquilo que te prepara para viver esse crescimento, amém? E a primeira coisa que nós acabamos de ler é que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, eu e você, nós precisamos intencionalmente exercer a nossa fé, com os nossos corações dispostos e abertos para receber os nossos milagres e para nós avançarmos para o nosso crescimento. Nós precisamos ser intencionais ao exercer a nossa fé. Você precisa ser intencional com a sua fé. Aqui nós acabamos de ler: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, nós temos aqui duas óticas. Primeiro, nós precisamos exercer uma fé intencional, e ela é como um músculo que precisa ser desenvolvido. Para você hoje criar músculos aí, ser uma pessoa forte, musculosa, é só você dormindo que você alcança isso? Quem dera, né? Se a gente só tomasse uma pílula e recebesse. Quem dera. Como eu preciso me exercitar para que eu receba músculos? Como? Indo para academia, tendo uma alimentação boa. Ou seja, se os músculos aqui eu preciso exercitar para tê-los, imagina a fé. Porque a fé eu preciso exercitá-la para que ela seja desenvolvida. Não é da noite para o dia que você tem a fé. Por isso ela é o quê? Ela é parte de um dom. Você recebe o dom da fé. Então ela precisa ser o quê? Você precisa ser o quê? Fazer academia espiritual. Amém? Para que ela seja exercida. E como eu exerço a minha fé? No meu dia a dia. Eu exercito a minha fé todos os dias. E eu preciso buscar desenvolver essa fé. E aqui a palavra do Senhor fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, para eu agradar a Deus, eu preciso exercitar a minha fé. Como está a sua fé hoje? Você tem exercido a sua fé? E se você está meio sem fé, você tem exercitado a sua fé? Porque a fé, ela precisa ser exercitada. Hoje pela manhã eu recebi uma irmã aqui, eu orei por ela. E ela me compartilhou que tem 6 meses, eu acho, que ela não vende nada. E ela falou: bispo, chega um ponto que a gente já não tem fé mais para acreditar. Por quê? É tantas coisas difíceis acontecendo. Ela está tão sem expectativa que ela acaba diminuindo a fé. A mesma forma acontece com a gente na academia. Quando a gente não começa a ver os resultados, a gente começa a falar: não, isso aí não dá certo não. A gente começa a parar. Mas quando você vai vendo resultados, você começa a querer treinar mais. Assim é na nossa fé. Porém, a fé, se ela não for praticada, ela vai gerar em você estagnação. E isso vai impedir o seu crescimento. E aqui nós acabamos de ler que todos aqueles que crê que Deus existe, Ele traz recompensa para você. Ou seja, há uma recompensa para aqueles que exercem a sua fé. Eu quero aqui hoje trazer para você, eu quero hoje ministrar sobre a sua vida esse dom da fé. Receba esse dom da fé. Receba hoje para você, para sua casa, para sua família, no seu ministério, o dom da fé. Bispo, o que é o dom da fé? É você não estar vendo, mas você está crendo.
crendo, é você não estar tendo resultados, mas mesmo assim você permanecer constante, exercendo a sua fé, porque a nossa fé, ela produzirá benefícios e recompensas para nós, em nome de Jesus, amém? Aleluia! Então, bispo, o que eu posso fazer hoje para viver um grande crescimento? A primeira coisa, ative a sua fé no sobrenatural. Não é apenas ter fé, é ativar a sua fé no sobrenatural. É você andar mesmo sem ver o chão. É você ministrar sobre o outro, mesmo sem saber se o outro vai ser curado ou não. É você abrir portas espirituais no mundo espiritual pelo poder da sua fé. Em Hebreus 11:6, diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe o que a fé faz? A fé faz com que as realidades do céu possam invadir a terra. É isso que a fé faz. A fé faz aquilo que é impossível se tornar possível. A fé faz, ela traz o céu aqui na terra. Nós somos chamados para implementar o céu aqui na terra. Ou seja, nós somos chamados para viver por fé e não por vista. Nós fomos chamados para ativar o sobrenatural. Por onde nós passarmos, por onde nós formos, nós vamos ser agente do sobrenatural. Mesmo eu não estou entendendo. Você já vai chegar no seu trabalho já declarando: hoje será o melhor dia. Se você trabalha com vendas, você vai falar: essa semana eu vou vender como eu nunca vendi. Você vai sempre exercer a sua fé. Tá alguém enfermo, você vai colocar a sua mão: receba agora a cura em nome de Jesus. Você vai trabalhar pela fé. Tá um caos, o cenário está difícil, mas a sua fé do sobrenatural, ela vai trazer o céu para a terra, e você vai viver coisas lindas e milagrosas em nome de Jesus, porque a fé ativa milagres sobrenaturais. Porque o milagre não é para quem? O milagre não é para quem crê apenas. O milagre é para quem provoca. Ou seja, apenas falar que tem fé é uma coisa, mas você exercitar provocando o seu milagre é outra. Eu não sei como está você, eu não sei como está a sua casa, eu não sei em que lugar você está, eu não sei como está o seu ano, mas hoje, receba aí na sua vida uma fé para viver no sobrenatural. É como Jesus orou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, Ele está trazendo o céu para a terra e declarando o sobrenatural. Muitas pessoas, elas se arrependem o suficiente e creem no perdão de Deus, mas ela não crê o suficiente para ativar o reino dos céus. Nós somos uma igreja de milagre. E sabe, o Senhor hoje, Ele te chama, Ele te convida a não viver mais nessa mesmice, a não viver mais nessa mornidão, a não viver mais nisso que é comum ou nisso que é convencional. O Senhor hoje te chama para andar no sobrenatural. O Senhor hoje te chama para viver no sobrenatural. O Senhor hoje te chama para sair dessa mornidão e mergulhar mais fundo na sua presença. O Senhor hoje te chama para você ativar hoje o mundo espiritual em seu favor através da sua fé, declarando: Senhor, eu sei que não está acontecendo nada, mas eu creio que aquilo que olho não viu, ouvido não ouviu, é aquilo que o Senhor tem para mim, para minha casa, para minha família. E eu hoje trago à existência a realidade do céu, em nome de Jesus. Aleluia. Bispo, então como eu posso ativar o sobrenatural? Primeira coisa, fique conectado com o Espírito Santo. Para você ativar o sobrenatural, fique conectado com o Espírito Santo. Sabia que o Espírito Santo,
ele não é apenas algo que as igrejas dizem, não. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E ele deseja se relacionar com você. Ele deseja caminhar com você. Ele deseja te direcionar. Bispo, para mim isso parece loucura, mas é isso. As coisas de Deus são loucura para o mundo. Com o Espírito Santo você vai ter a direção certa. Com o Espírito Santo você vai tomar decisões certas. Com o Espírito Santo você vai postar a foto que Ele permite que você posta. Com o Espírito Santo você vai vestir a roupa que Ele permite que você vista. Com o Espírito Santo você vai em lugares que Ele vai estar e que Ele permite você entrar. Por quê? Porque quando nós temos relacionamento com o Espírito Santo, Ele nos traz a direção certa para onde nós devemos ir. Então, se você quer viver no sobrenatural, busque o Espírito Santo. Quantas vezes o Espírito Santo, eu falo palavras e ele vai lá e me corrige, ele fala, vai lá e se retrata. Olha o que você falou. Bispo, como você escuta o Espírito Santo? É como uma voz. Às vezes não é audível, mas ela é como uma voz. Sabe aquela coisa que quando você sente... Você às vezes está indo por um caminho e você sente algo muito forte no seu coração para você ir por outro caminho. É o Espírito Santo. Sabe quando às vezes você olha para aquela pessoa e Deus e o Espírito Santo dá uma vontade de você em abraçar essa pessoa, ou então ir lá e falar para ela e você fala, nossa, parece coisa da minha cabeça, mas aquela vontade começa a gritar. É o Espírito Santo. Sabe naquele momento que o pastor chama aqui para vir e fala, alguém precisa de oração, e você sente aquilo no seu coração, eu preciso ir lá na frente receber essa oração, é o Espírito Santo te direcionando. Sabe quando você coloca uma roupa e parece que aquela roupa já não combina com você, e você olha assim, é o Espírito Santo te falando. Sabe quando você vai em lugares, o Espírito Santo, o coração te entristece, parece que o seu coração endurece, você olha para o lado e parece que aquele lugar já não te pertence mais, é o Espírito Santo. Ou seja, tenha um relacionamento com o Espírito Santo, que você vai viver no sobrenatural e você vai ter direções certas. Tenha períodos intencionais de oração. Porque para você ter um relacionamento com o Espírito Santo, que é uma pessoa, ou seja, para você falar com Ele, você precisa estar em constante oração. Tenha períodos, estabeleça períodos de oração. Há quanto tempo você não ora? Orar, que eu falo, é orar de verdade, não é aquele assim, Jesus abençoa minha comida, amém. Jesus, boa noite, obrigado pelo meu dia, amém. Não, é oração. Porque oração, eu falo que é uma conversa com Deus. Eu estou caminhando, eu estou orando, Senhor, o Senhor está vendo o meu dia, olha o que aconteceu. Porque às vezes, infelizmente, nós pastores, a gente criou um estilo de oração muito difícil. Já viu que nós pastores chegamos aqui e declaramos, excelso, grandioso, poderoso, soberano. E a gente faz da oração algo muito extravagante, não? A oração é as suas palavras, simples, no seu dia a dia. É você chegar de coração, falar, Deus, está difícil. Deus, olha a minha dor. Olha o que eu estou passando. O Espírito Santo vem aqui e me direciona. É você, eu costumo falar, é você pedir uma vaga de carro. Às vezes parece tão pequeno, mas isso é um relacionamento com o Espírito Santo. Eu amo quando o meu filho chega em mim e fala, mamãezinha, coloca água para mim. Sabe, é algo tão pequeno, mas a forma dele falar comigo mostra que ele precisa de mim. Então às vezes você está achando que é algo tão pequeno, mas o Espírito Santo, ele preocupa com o seu condicionador que está acabando. Ele preocupa com o creme que está acabando. Ele preocupa nos mínimos detalhes, porque ele deseja ter um relacionamento com você. Então quando eu falo da vaga de carro, quando eu estou indo para um lugar, eu já falo, Deus, Espírito Santo, já acha a minha vaga, já deixa ela separada para mim. E sempre tem. Parece algo pequeno, mas não é. Quantas vezes eu falei, Espírito, nossa, eu precisava tanto, sabe, de um condicionador. Uma vez aconteceu isso e foi tão fantástico. Eu viajei e eu precisava, quando eu voltasse de viagem, eu já ia voltar para o chá
de panela de uma amiga minha. E todas as madrinhas precisavam de uma coroa de flores. Todas. E aí, eu não ia dar tempo de comprar, porque eu ia chegar do aeroporto e ia direto para esse chá. E eu falei, gente, e agora? Como que eu vou arrumar uma coroa de flores aqui num lugar que eu nem sei aonde é? E cheguei lá nesse lugar. Gente, quando eu chego, a igreja me recebe. Na verdade, era o Rinaldo que ia pregar. Mas a igreja então deixa um presente lá em cima da cama. Quando ela deixa um presente em cima da cama, vem um kit. Ah não, e nesse mesmo dia, um detalhe. Nesse mesmo dia, eu tinha esquecido o meu creme de corpo. Aí quando eu chego naquele lugar, tem um presente para mim, para a Manuela e para o Rinaldo. O meu presente, o que que era? Era um kit que tinha sabonete e creme de corpo. O kit da Manuela era um kit que vinha com uma fantasia, que tinha o quê? Uma coroa de flores. Sabe, o nosso Deus, Ele age de uma forma tão especial no ordinário da nossa vida. E às vezes a gente busca coisas extraordinárias para poder senti-lo. Mas Ele está nos detalhes. Mas para eu saber e entender que Ele está nos detalhes, eu preciso me relacionar com Ele. Sabendo que Ele preocupa com as coisas minuciosas da minha vida. Quantas vezes lá em casa, já aconteceu várias vezes, eu chego em casa e eu falo, nossa, hoje eu preciso comprar frutas. Esses dias aconteceu. Eu falei, gente, não tem nenhuma fruta aqui em casa. No mesmo dia à noite, chega uma pastora lá da igreja com uma caixa de frutas para mim. Sabe o que é isso? É favor de Deus, é relacionamento. Porque quando eu me relaciono, Ele entende, Ele ouve as minhas necessidades e Ele atende a elas. E é isso que o Senhor quer ter comigo, é isso que o Senhor quer ter com você. É relacionar com você. Para eu viver e ativar o sobrenatural, eu preciso fazer jejuns e votos. Gente, que esse ano você possa fazer jejuns como você nunca fez, amém? Para você viver em Deus como você nunca viveu. E faça jejum top. Bispo, o que é jejum top? Não, porque às vezes você vai tirar só a balinha que você come. Misericórdia. Faça jejuns de períodos. Bispo, eu não consigo ainda ficar o dia inteiro. Faça meio período. Faça de uma refeição. Mas faça jejuns. Se proponha hoje a fazer jejuns. A tirar, a abster de alimentos. Por quê? Porque o jejum ele mata a sua carne. O jejum mata as suas vontades. Faça jejuns e votos. Depois, valorize o ambiente da família espiritual ao qual você está inserido. Hoje, infelizmente, nós estamos em um lugar que as pessoas valorizam mais o pastor do YouTube do que o seu pastor. Porque, infelizmente, a gente está nessa tecnologia que as pessoas, elas assistem lá, elas colocam, quero assistir uma palavra assim. Aí você coloca o título, aí aparece várias. Aí a pastora lá começa a pregar. Aí você não gosta, você vai, pula e passa para outra. Ah não gostei do que ela falou, vou pular para outra. Mas às vezes você não quer escutar o seu pastor que está lá diariamente entregando e dando a vida por você. Eu e você, nós precisamos valorizar esse ambiente. Valorize o seu líder de GI. Valorize o GI que você está. Valorize, leve a sério. Não vá quando você quer, porque todo aquele ambiente foi preparado para te receber. Valorize o ministério. Sirva na sua igreja local. Lá fora você dá a vida, mas aqui você não quer servir nada. Você precisa valorizar o corpo de Cristo. Que em nome de Jesus, o Senhor possa ativar o sobrenatural nas nossas vidas aqui. Número 2, creia no poder da palavra de Deus. Em Hebreus 11, 6b diz assim:
pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. A palavra de Deus precisa ser a sua bússola. A palavra de Deus precisa ser o seu mapa. A palavra de Deus precisa estar e ocupar o lugar central da sua vida. Bispa, mas essa palavra foi escrevida há anos e anos atrás. Mas eu posso te dizer com toda certeza, ela é muito atual. Esse ano eu chamei a Manuela para a gente ler a Bíblia durante o ano. E nós estamos com esse propósito em Deus. E eu estava lendo umas histórias que eu já li várias vezes, mas hoje com uma ótica diferente. Porque a palavra de Deus, ela se renova. Então, se você já leu a Bíblia toda, eu te convido a ler novamente, a ler todos os anos, a ler todas as vezes. Porque às vezes você fala assim, não, já li esse versículo. Gente, sempre a palavra de Deus, ela se renova. E eu e você, nós precisamos ter ela impregnada em nós. Infelizmente, hoje, nessa era da tecnologia, nós aderimos mais ao celular e não estamos andando mais com a nossa Bíblia. Mas que a gente possa criar esse costume de andar com a palavra, escrever na palavra, anotar a palavra. Porque às vezes a gente está aí no celular, não que o celular ele ajuda demais, às vezes você está na correria, mas às vezes você está lá no celular, você está lendo a palavra, de repente chega um WhatsApp e você já perde tudo aquilo que está sendo dito aqui. Porque Satanás, ele sutilmente, ele está tentando nos distrair. Então eu te convido a andar com a palavra. Eu costumo falar que crente que guarda a Bíblia na gaveta, vai para o inferno bater palma pro capeta. Misericórdia. Antigamente você conhecia um crente pelo quê? Porque ele andava com a palavra debaixo do braço, já viu? Aquelas irmãzinhas do coque, até hoje elas andam. Do nada elas andam assim, do nada elas soltam uma rajada que você vai para longe. Aleluia! Que nós possamos aderir à palavra em nome de Jesus. Amém? Porque essa palavra, ela é dunamis. Essa palavra é poder. Essa palavra penetra. Ela corta juntas e medulas. Ela entra, ela sabe, ela preenche. Porque nós, na palavra do Senhor diz que quando nós escutamos a palavra, nós somos libertos por a palavra. Porque a palavra, ela traz transformação para nós. Em 1 Coríntios 2,4 diz: a minha mensagem e pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram na demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Não é apenas falar bonito, falar com eloquência. Não é apenas usar, e hoje nós estamos na era do chat GPT. Eu nem baixei isso no meu celular, eu nem coloquei meu e-mail, porque eu fico com medo dele descobrir e pegar informações. Eu sou meio retrógrada, tá, gente? Eu sou meio assim. Quando eu preciso, eu vou lá no Google, eu posso usar ele como site para pesquisar alguma coisa, porque eu aprendi agora a usar ele. Eu via todo mundo usando e eu estou encabulada. Você pergunta tudo para esse negócio. Eu descobri, graças a Deus, não é da nossa igreja, que tem pastores que estão usando o chat GPT para pregar. Ele tem que ser uma ferramenta de pesquisa, assim como o Google é. Mas a gente tem muitos líderes se emburrecendo. Esses dias, meu Deus, nossa. Amém. Eu mandei uma mensagem para uma pessoa, desejando feliz ano novo, e declarando sobre ela bênçãos, gravei áudio. De repente ela me responde com um texto que tem ainda o travessão do chat GPT. E é uma pessoa próxima a mim. Eu fiquei tão indignada que eu falei, não, eu não respondi depois.
Depois eu vou até conversar com ela, falar, não, minha filha, chat GPT para me responder, misericórdia. Sabe por quê? Porque a gente acostuma com tudo aquilo que é fácil. A gente acostuma. A gente não quer orar mais, a gente não quer jejuar mais. Sabe por quê? Porque a Bíblia está sendo mastigada no YouTube para nós. Mas o Espírito Santo, Ele deseja em nós ter um relacionamento. É leitura da palavra, é jejum, é consagração, é entrega. Sabe, eu falo que a rede social, ela é como uma faca. A faca você pode matar alguém, ou a faca você pode passar uma manteiga no pão. Aí você escolhe como você vai usá-la. A partir de um momento que uma tecnologia te afasta da presença, ou te emburrece, ela está sendo como um canal de maldição sobre a sua vida. Eu e você, nós precisamos o quê? Mergulhar na palavra. Porque a palavra, ela é vida. A palavra cura, a palavra liberta. A palavra, ela é dunamis sobre nós. Ela é poder para nos revestir de habilidades sobrenaturais. Essa palavra tem poder para nos revestir de habilidades sobrenaturais. A fé na palavra gera poder para realizar milagres, poder para viver em santidade e poder para viver a abundância. Essa palavra, ela penetra, ela corta, ela entra, ela transforma, ela liberta. Por isso nós amamos a palavra. Aleluia! E nós somos uma igreja que vive na palavra. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Nós não vamos ficar emburrecidos, porque nós vamos ler a palavra. Se você não tem, inclusive, já fazendo uma propaganda, essa palavra aqui ficou maravilhosa, gente. Não é por nada, não. Meu marido, ele compilou os estudos dessa palavra, ficou extraordinário. Então, cada palavra aqui, ó, cada milagre de Jesus tem um esboço que ficou muito legal. Então, se você ainda não tem a palavra, você vai comprar e andar com a sua debaixo do braço. Aleluia! Quando alguém vê e vai falar assim, é lá da Impactados, porque eles vivem com essa palavra debaixo do braço. E não é só debaixo do braço, ela leva na cabeça dos outros para eles receberem a palavra também. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Intimidade com a palavra vai trazer a visão das suas vitórias. Antigamente tinha aquela, não sei se vocês eram da época, com certeza, né? Da caixinha que você tirava uma palavra, né? É caixinha da promessa. Caixinha de promessa. Você tirava uma palavra. E quantas vezes aquelas palavras, elas foram acalentos para alguém? Por quê? Há poder na palavra de Deus. Há direção na palavra de Deus. E eu e você, nós precisamos buscar essa palavra, ter intimidade com ela. Você vê quando alguém não tem intimidade com essa palavra? Quando você fala assim, irmãos, vamos lá abrir lá em Oséias. Aí tem uns irmãos que olham para mim e falam, Oséias existe na Bíblia? Mas não é aqui não, tá? É quando eu prego em outras igrejas. Amém? Aí eu falo, abre em Oséias. A pessoa fica assim, uns 5 minutos parado, tipo assim, será que ela falou mesmo? Oséias? Será que existe? Mas aqui não, aqui os irmãos sabem todos os versículos. Se não sabe, vai cantar aquelas musiquinhas lá da EBF que cantava Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Vocês lembram? Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel. Tinha competição. Por quê? Porque nós precisamos amar essa palavra. Meditar nela, viver por ela. Terceiro, e eu já caminho para o final, terceiro e último, faça a sua parte no processo. Se você deseja
se preparar para o crescimento, você precisa fazer a sua parte no processo. Em Hebreus 11:6b diz assim: Deus recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, para você ter a recompensa, você precisa o quê? Buscá-lo. Ele recompensa aqueles que o buscam. Sabe o que é mais incrível, gente? É que Deus pode fazer tudo sem você, mas há coisas que Ele decidiu fazer com você. Deus pode fazer tudo sem você, mas tem coisas que Ele decidiu contar com você. Isso é poderoso. Ele poderia fazer tudo em um piscar de olhos. Ele não precisa de nós para nada, mas Ele decidiu mesmo assim contar comigo. Ele decidiu contar contigo. E então eu e você, nós precisamos ajudar nesse processo. Eu e você, nós precisamos tomar o nosso lugar. Deixa eu falar algo para você. É uma oração que eu tenho feito a Deus. Eu falo: Deus, eu não quero atrapalhar aquilo que o Senhor está fazendo. Porque às vezes a gente não quer fazer a nossa parte, a gente atrapalha aquilo que o Senhor está fazendo. Eu e você, nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, não me deixe atrapalhar, mas que eu possa fazer parte desse processo. Seja um parceiro de Deus. Colabore com a sua semeadura. Seja um parceiro de Deus, faça a sua parte. Eu falo que os céus, ele reage. Sabe o que acontece? Nós agimos e o céu reage. Eu costumo dizer que uma ação nossa gera uma reação dele. A ação é nossa, mas a reação é dele. A atitude é nossa, mas o milagre vem dele. Ou seja, se você precisa hoje de um milagre, você precisa hoje exercer a sua fé, fazer a sua parte, para que ele venha com o poder dunamis sobre você e ele haja no sobrenatural sobre a sua vida. Então essa palavra é para te ativar no sobrenatural, para que você receba milagres extraordinários, para que você viva um maior crescimento da sua vida, em nome de Jesus. Faça a sua parte, meu irmão. Aquilo que é para você fazer é seu. Por isso que é oração, ou seja, orar mais ação. Ore, que Ele faz o milagre. Por isso que o milagre não é apenas para quem crê, mas o milagre é para quem provoca. Ou seja, você crê com a sua atitude de provocar. Por isso que aquilo que é para você fazer, você precisa fazer. Bispo, o que é para eu fazer? Fazer seu currículo. O que é para você fazer? Estudar. O que é para você fazer? Acordar cedo para trabalhar. O que é para você fazer? É ter atitudes e posturas diferentes. É buscar ter um caráter ilibado. Isso é atitude sua. Porque aí o milagre vem dele. Agora, se o seu sonho é pregar nas nações, mas você nunca tirou seu passaporte, então tem algo errado. Você acha que Deus vai vir te levar lá no VaptVupt, tirar o seu passaporte na Polícia Federal? É isso? Uma ação nossa provoca a reação dele. E eu posso te contar algo? Para você receber aquilo que Deus tem, você precisa estar preparado para isso. Porque às vezes Deus amanhã vai usar alguém para te dar uma passagem, mas você não tem passaporte. Aí sabe o que vai acontecer? O máximo que você vai ser no Faina. No Faina não, né? Sabe por quê? Porque você não está preparado. Por quê? Porque você está esperando uma ação de Deus, mas a ação precisa ser sua, para que Ele reaja em favor da sua ação. Aleluia! Uma atitude nossa, um milagre dele. A mulher do fluxo de sangue,
ela podia ficar esperando, quando Jesus passar, Ele vem e me cura. Não, ela não teve isso. Ela foi correndo, ela passou pela multidão, ela passou pela vergonha das pessoas, ela passou por tudo, mas ela teve uma ação que provocou uma reação de Deus. O cego, ele teve uma ação de começar a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele provocou uma ação, sabe? Zaqueu, ele teve uma ação que provocou uma reação de Jesus. Ou seja, várias etapas da Bíblia são, sabe, ministram em nós que nós precisamos ter uma ação para que Ele venha com a reação dele. Os céus não agem, os céus reagem. E por isso hoje, nessa noite, é tempo de você agir, para que os céus venham reagir em seu favor, para que você viva o sobrenatural e você cresça como você nunca cresceu, em nome de Jesus. Aleluia! O que eu e você nós precisamos fazer nesses dias para o crescimento acontecer? Será que você precisa pedir perdão ou oferecer o perdão? Tem pessoas que nunca avançam, porque não querem viver essa estrada do perdão. Não, bispo, ele me feriu demais. Quem tem que pedir perdão é ele. Por que ele não começa por você? Quando você não perdoa, você destrói a ponte que um dia você vai ter que passar. Todos nós precisamos de perdão. O perdão, ele liberta. O perdão, a falta de perdão, eu costumo falar que é você colocar fogo em você e esperar que o outro queime. Decida perdoar hoje. O que você precisa fazer nesses dias para o crescimento acontecer? Será que você não precisa assumir as suas responsabilidades pessoais? Como eu disse agora, você não precisa ter a sua ação para que os céus venham ter a reação? Será que você não precisa renunciar a algo que Deus já te pediu? Deus já está falando, Deus já mandou tantas coisas, Deus tem pedido tantas coisas de você, e você tem só tentado se esconder ou tentado abafar as vozes de Deus, porque para você renunciar isso que Ele te pediu é difícil. Será que Deus não tem te pedido para você renunciar aos lugares que você frequenta, as amizades que você tem, os vícios que você tem? Priorize a sua espiritualidade. Você precisa dedicar mais tempo para a leitura de devocional, para a oração. Você precisa hoje entrar numa roda de crescimento e dar passos em direção à sua maturidade. Eu conheço pessoas que elas querem viver uma vida sendo consideradas como bebê. Mas hoje o Senhor te chama para viver esse crescimento. Mas eu e você, nós precisamos dar passos em direção à nossa maturidade. Buscar a maturidade em Deus. Porque a maturidade, ela respalda o nosso crescimento. Porque pessoas imaturas fazem tudo a perder, deixam tudo a perder. Mas a maturidade, ela vai sustentar o seu crescimento. Você crescendo com maturidade, você vai ser uma pessoa estável. E se você deseja se preparar para esse grande crescimento que Deus vai trazer, viva todos os dias pela fé. Busque exercer a fé todos os dias. Renove a sua mente pelo poder da palavra de Deus. Sabe o que é mais difícil hoje? Uma das dificuldades que nós temos enquanto pastores é trazer uma renovação de mente para a igreja. Sabe por quê? Porque muitos vêm da sua situação de uma mente limitada. E eu não julgo. Às vezes você veio de uma família que viveu uma escassez e viveu na pobreza. E pobreza, gente, não é questão de financeiro, não. Porque eu conheço gente rica que vive na miséria e na pobreza. E eu conheço gente menos favorecida que vive com a mentalidade de reino. Então, pobreza,
de espírito, ela impede você de acessar as coisas grandes que Deus tem. A pobreza de espírito é você sempre pensar pequeno. É olhar e falar, a bispa nunca vai lá em casa, porque lá em casa é pequeno. É você olhar e falar, nunca vou convidar as pessoas para ir lá em casa, porque lá em casa não tem nada. Dê o seu melhor, faça o seu melhor. Eu costumo falar que a excelência não está no quanto você tem, mas o quanto você está disposto em ser. É você ser uma pessoa excelente. Eu já fui em casas lindíssimas, mas uma nojeira. E eu já fui em casas super simples, mas uma limpeza e uma paz sobrenatural. Sabe por quê? Porque se você não cuida hoje do que você tem, mesmo sendo pequeno, você não vai cuidar do grande, porque a mentalidade sua precisa mudar. Se você valoriza as coisas pequenas e simples que você tem, com certeza você vai valorizar as coisas grandes que você ainda vai ter. Mas Deus hoje chama homens e mulheres para trazer esse desenvolvimento na mente, a renovar a sua mente pelo poder da palavra. Deus hoje deseja dar um crescimento exponencial para você e para sua casa, mas você precisa hoje expandir a sua mente para acessar aquilo que é grande, para acessar as coisas grandes que Deus tem. É a sua mesa, ser o seu altar. E Deus tem me falado isso. E os próximos livros que eu vou escrever, um dos títulos é esse: a minha mesa, o meu altar. Porque a sua mesa revela como você está. Se a sua mesa é de qualquer jeito, você coloca de qualquer jeito, com qualquer prato. E não é questão de valores, porque eu descobri uma loja que ela é R$7, de 7 a 9 reais, Baratex, lá no centro de Goiânia. Direto tem promoção na Big Lá e várias outras coisas. Não é questão de valores, mas é questão de disposição. É usar o que você tem, mas usar o melhor e dar o seu melhor. É preparar o ambiente. Isso é mentalidade de grande, isso é grandeza. Esses dias uma irmã chamou a gente, ela tem um cômodo só em um quarto, chamou a gente, meus pais, chamou um monte de gente, mas ela recebeu a gente com tanta excelência, que ela fez o melhor bife. Inclusive eu passei vergonha na casa dela, porque eu comi tanto, mas ela recebeu todos nós com excelência, com o melhor, fez um pudim maravilhoso, com o melhor. Por quê? Porque a mentalidade dela não é uma mentalidade de escassez e de pobreza, mas é uma mentalidade de amplitude, é uma mentalidade de pessoas prósperas, é uma mentalidade do reino. Sabe por quê? Se você é filho do rei, você não pode viver mais como um mendigo. Você precisa ter uma postura diferente, atitude diferente, que vão revelar do reino que você vem. Agora, se as pessoas olharem para você e ver você com esse sentimento de miséria, de escassez, esse sentimento, essa mente pequena, você vai afastar as pessoas do reino, porque o reino, ele é feito para pessoas que querem viver essa plenitude. A mente aberta para receber aquilo que Deus tem, porque o que Deus tem vai muito além da sua expectativa e da sua perspectiva. Sabe o que eu te convido a fazer? Vai lá na concessionária daquele carro que você sonha e faz um test drive. Coloca uma roupa linda, faz aquela cara de filho e filha do rei. Vai lá, chega e fala assim: oi, bom dia, eu quero fazer um test drive aqui. Você vai comprar agora? Ainda não. Eu só estou dando uma olhada para ver, né, se combina comigo. Vai lá naquele apartamento, pede para olhar, começa a pisar, porque onde você pisa, você recebe. Eu tenho dia que eu saio pisando nos carros, saio pisando nos lugares. Gente,
Tem dia, a minha alegria é pegar meu celular, aí eu vou lá na Decolar e começo a olhar os voos para onde eu quero ir. Aí eu olho minha conta, tem R$5, mas eu tô lá na Decolar olhando passagem, eu olho a passagem de executiva ainda. Aleluia, amém? Que eu quero ir deitada. Sabe por quê, gente? Porque eu preciso ter a mentalidade do céu. Se eu não creio que Deus vai fazer, e se eu não acesso, porque a primeira coisa que nós precisamos ter é a visão. Primeiro eu enxergo aonde eu quero chegar e depois o Senhor me leva para lá. Agora, se a minha visão é escassa, eu vou viver de uma forma escassa. Meu sonho é conhecer e ver a aurora boreal. Tenho mais ou menos uns 15 anos que eu olho ela. Eu sigo todos os Instagrams que dão dicas. Eu vou olhando, eu vou vendo, eu vou pesquisando, eu vou sabendo, porque o dia que o Senhor quiser me abençoar, eu já sei de tudo. Já sei o restaurante que eu vou, já sei os passeios que eu vou fazer, já sei tudo. É isso. É você se portar, é você ter a visão. Eu já me enxerguei lá. Eu já me enxerguei nos Alpes suíços. Eu já me enxerguei esquiando, gente, ó. Já tô me enxergando. É sobre isso. Aí tem o demônio, é tão fedido, que ele tá aí nos ouvidos falando assim: nossa, essa pastora tá falando, não tem nada a ver. Ou então, às vezes você já até se enxergou lá, tomando chocolate quente no pé da Torre Eiffel. Aí Satanás vai e fala: para de sonhar, você nunca vai chegar lá. Olha de onde você veio, olha o dinheiro que você tem. Gente, Jesus pode fazer do jeito que Ele quer. Pode chegar um qualquer no meio da rua e falar: eu vou te dar uma passagem para ir para tal lugar. Nosso Deus é isso. Eu te convido hoje a ser ativado para viver no sobrenatural e para mudar a sua mente. Pedir: Deus, Cristo, venha sobre a minha mente, muda a minha mente, para que você esteja disponível para receber aquilo que os céus têm para te entregar. Fique de pé. Eu quero orar por você. Para que eu e você, nós possamos viver no sobrenatural, nos mover em fé, sermos ativados para viver no sobrenatural. Porque o sobrenatural é aquilo que os meus olhos naturais ainda não conseguem ver, mas os meus olhos pela fé conseguem acessar. E é isso que nós vamos viver. Você que sonha em casar, já comece a sonhar aí com você, com seu marido, seus filhos ao redor da sua mesa. Você que sonha em viajar, comece a acessar os lugares que você vai. Comece a acessar o carro que você vai andar. Comece a acessar o seu apartamento que você sonha em ter. Comece a acessar aí pelo seu nível de fé. Comece a entrar no sobrenatural, porque nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos por aquilo que cremos. E o nosso Deus, Ele é especialista em nos surpreender. Oh Pai, eu te agradeço por esse dia. Pai, traga uma mentalidade de nobreza sobre nós. Tira toda escassez do nosso meio. Pai, que nós possamos exercer e ter o dom da fé. Pai, que nós venhamos viver no sobrenatural, porque o sobrenatural nos faz ver além, numa perspectiva dos céus. Pai, nos ajude a exercermos a nossa fé para esse sobrenatural. Toda escassez de mente agora seja arrancada em nome de Jesus. Tudo aquilo que tem paralisado você, tudo aquilo que tem impedido você de avançar, tudo aquilo que tem paralisado o seu crescimento, caia por terra agora em nome de Jesus. Mas que o Senhor venha trazendo sobre você o dom da fé, para que você veja além, para que você venha exercê-la, para que você viva desse sobrenatural. Ore cantarabalabalabalabaxê. O que Deus Ore cantarabalabalabalabaxê, cantalabaxê. Comece a declarar isso em fé.
Comece a visualizar aquilo que você sonha hoje. Comece a acessar. Oh, aleluia. Oh, vai adorando, vai louvando, vai acessando. Oh, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. Voltar para Jesus. Você que sabe que tem andado por caminhos que não são direitos e que Jesus, se Ele te buscasse hoje, você não estaria com Ele. Saia do seu lugar e venha aqui, porque eu preciso orar por você. Você que precisa hoje da presença dEle, você que hoje precisa falar: Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Aleluia. Saia do seu lugar e vem aqui. Tome essa decisão. Você hoje fala que precisa: Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca, Jesus, aceitei o Senhor como suficiente Salvador. E eu preciso hoje desse amor. Eu preciso hoje, eu preciso. Saia do seu lugar. Você que já foi firme e constante, o tempo passou e você se esfriou. Saia do seu lugar. Você que o Espírito Santo está borbulhando aí, falando com você e te chamando para vir, venha, não retenha. Aleluia. Hoje é dia que o Senhor escolheu. Hoje é dia que o Senhor está fazendo. Hoje é dia que o Senhor está transformando. Hoje é dia que o Senhor está curando. Hoje é dia que o Senhor está operando. Há um ambiente preparado para você neste lugar. Há um ambiente aqui favorável de Deus. Deus está escrevendo novas histórias aqui. Deus está trazendo o filho que estava perdido de volta. Aleluia. Estenda suas mãos para cá, igreja. Nós vamos orar agora. Pai, eu coloco agora, Jesus, os teus filhos, a tua filha agora, diante do Senhor. Eu creio que hoje, essa noite, o Senhor marcou um encontro com eles. Não foi eles que quiseram vir aqui, mas foi o teu Espírito Santo que os trouxe até aqui. Eu peço que uma nova história seja escrita. Eu peço que um novo tempo seja escrito. Pai, Senhor, que o nome deles, ó Deus, seja escrito no livro da vida, para que eles venham viver uma vida abundante em Ti. Pai, hoje, Deus, os céus estão em festas. Hoje o céu se encontra em festa, porque o pecador se arrependeu, reconhecendo a grandeza de Deus. Oh, que uma nova história seja escrita na vida de vocês. Eu ministro sobre a vida de vocês um novo tempo. Eu ministro sobre a vida de vocês uma nova história. Tudo aquilo que Satanás tentou arrancar, hoje vai ser restituído em nome de Jesus. Que há um novo tempo sobre a vida, a casa, a
vocês. E como igreja, hoje nós vamos celebrar. E se você pode, comece a bater assim a palma comigo. Aleluia! Vamos contar comigo no já. No já nós vamos celebrar, amém? Aleluia! Hoje os céus estão em festa. E se os céus estão em festa, a nossa igreja também está. 1, 2, 3. Já celebra Jesus. Deus abençoe. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Aleluia. Faça assim com as suas mãos. Pai, eu te apresento a semana dos teus filhos. Que essa semana seja a melhor semana de todas. Que seja uma semana de portas abertas, causas ganhas. Nos envolva com a tua presença, nos guarde, nos blinde, nos esconda. Eu repreendo todo o mal, eu repreendo todo acidente, eu repreendo todas as enfermidades que venham contra a nossa casa, a nossa família, tudo aquilo que venha para roubar a nossa paz, caia por terra agora em nome de Jesus. Que nós estejamos guardados debaixo das tuas asas e que nenhum mal chegue até nós, porque nós somos protegidos e blindados pelo teu sangue. Eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, o poder de Deus. Que essa semana seja a melhor semana de todas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que todos os dias Ele te dê a paz. Eu te abençoo para a melhor semana da sua vida. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus te abençoe. Vai em